Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia a todos, pessoal. Bem-vindos a mais uma nossa Fast Live. Hoje nós vamos falar sobre a gestão de riscos, incidentes e notificações previstas na LGPD. Esse é um tópico também de muitas dúvidas relacionado à lei geral. E estamos aqui com, então, o nosso Adilson Taubes. Ele é Head aí de DPO, né, já com 19 anos de experiência na área de tecnologia da informação. E ele vem aí falando conosco sobre o assunto, dividido em blocos, o que, então, é muito interessante porque a gente consegue realmente abordar esse tema que é muito extenso, né? E eu peço a todos vocês que estão participando, para quem tiver interesse, por gentileza, se quiser receber o material que a gente está apresentando, que então coloque as informações para a gente aí no chat. Pode ser o nome, o WhatsApp de vocês, o nome, o e-mail, o que vocês preferirem, para que a gente possa, então, encaminhar o material para vocês. E aí é o momento que a RGM poderia estar falando também diretamente com vocês, tá bom, pessoal? Agradeço aí pela atenção. E, Adilson, fique à vontade. Muito obrigado. Tá, joia, Robson, obrigado. Bom dia a todos, pessoal. Como o Robson disse, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a gestão de riscos, incidentes de segurança e as notificações de privacidade que estão previstos na LGPD. Dessa vez, eu sugiro que quem tiver realmente interesse no tema, não deixe de pegar o material, porque não vai dar tempo, como a gente tem um espaço curto aí de tempo, a gente não vai ler, a ideia não é ler os slides que estão aqui, mas dessa vez tem bastante conteúdo escrito, porque eu me preocupei em colocar todos os pontos onde a LGPD cita os temas que vão ser tratados aqui e até uma teoria para ajudar vocês a gerenciar riscos de segurança. Então, não vou ficar aqui lendo os slides, mas vai ter bastante conteúdo, então é bastante importante que depois vocês obtenham esse material até como uma referência para que vocês possam executar os trabalhos aí dentro das suas respectivas entidades, tá bom? Como a gente sempre faz aqui, ao final a gente vai abrir um tempinho para tirar dúvidas, né? Então vocês podem ir documentando aí as perguntas de vocês no chat, e ao final a gente responde, tá bom? Então vamos lá. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adilson, eu trabalho com tecnologia há mais de 19 anos, né? Nesse tempo aí de estrada, passei por diversas áreas. Hoje eu sou o diretor de tecnologia da empresa onde eu trabalho, da RGM. A gente opera com LGPD também, entre outras coisas, mas acrescento na minha bagagem aí uma série de temas e certificações que me ajudaram, junto com a equipe que trabalha com a gente, a desenvolver uma metodologia para adequação LGPD e uma série de ferramentas que suportam essa metodologia e auxiliam e aceleram as entidades a se adequar à LGPD. Tá? Então, quem tiver interesse depois de bater um papo, está aqui o meu e-mail, o meu LinkedIn, é só entrar em contato que a gente vai trocar figurinhas aí, tá bom? O assunto de hoje, então, eu dividi ele em 3 assuntos, né? Risco, incidentes e notificações, mas eles, de uma maneira ou de outra, eles se complementam, e a gente pode até dizer que risco, incidente e notificação é um caminho natural quando a gente vai ter algum tipo de problema em relação à segurança da informação, por exemplo, né? Vale lembrar que quando a gente fala de risco incidente, não necessariamente a gente está falando de LGPD. A LGPD ela olha para risco e incidente sempre pelo prisma da privacidade, ou seja, um risco para a LGPD é um risco de privacidade. Né? Um incidente para a LGPD é um incidente de privacidade. Tá? E são eles que geram notificações. Você pode ter no seu ambiente riscos e incidentes que não têm a ver com privacidade em si, estariam fora do escopo da LGPD, mas, obviamente, também faz parte de um bom gestor gerenciar esses riscos e esses incidentes. Então, a gente vai falar um pouquinho da teoria primeiro, o que é um risco. Importante a gente sempre lembrar que risco é algo que ainda não aconteceu. Tá? Então, quando a gente está fazendo, por exemplo, um projeto de adequação LGPD, é muito importante que a gente, ao longo do projeto, desde o primeiro dia, a gente vá levantando quais são os riscos que nós temos naquela entidade que está se adequando. Mais uma vez, quando a gente fala de LGPD, a gente está olhando para riscos de privacidade, ou seja, quais são coisas ou possíveis fatos que ainda não ocorreram, mas, se ocorrerem, colocarão em risco a privacidade das pessoas. Então,
Risco, de uma forma geral, é sempre quando existe a possibilidade de algo acontecer. Quando a gente estuda a teoria da gestão de riscos, por exemplo, quando a gente estuda a gestão de projetos, a gente, inclusive, descobre que existem riscos positivos, né? E existem riscos negativos, que é o que a gente sempre fala, ou o que a gente sempre associa quando a gente fala de risco. Mas risco, sempre quando algo ainda não aconteceu, mas pode acontecer, isso é um risco. Tá? E é importante, quando a gente gerencia risco, classificar riscos, porque muitas vezes a gente não vai ter um risco para tratar, ou 2 ou 3. Muitas vezes a gente vai ter dezenas de riscos para tratar. E a gente nunca vai conseguir tratá-los todos ao mesmo tempo. Então, a gente precisa sempre priorizar a nossa lista de riscos. Então, sempre quando a gente detectar situações que poderão ocorrer lá na frente, quando a gente fala de LGPD, significa que essas situações colocam em risco a privacidade dos nossos titulares, então eu vou classificar esse risco. Tá? Então, a classificação desse risco, ou a criticidade desse risco, é uma maneira onde a gente cruza a probabilidade desse risco ocorrer versus o impacto que ele tem. Então, quando a gente cruza essas duas informações, a gente vai ter a criticidade dela. Essa tabelinha que eu estou mostrando aqui para vocês é uma sugestão, é o modelo que nós usamos, tá? E ele classifica, então, aqui, por exemplo, se eu tenho um risco que tem 40% de chance de ocorrer e o impacto dele é médio, significa que a criticidade dele é moderada. Ao passo que, por exemplo, um risco que eu tenho 70% de chance de ocorrer e ele tem um impacto alto, significa que ele tem uma criticidade urgente. Esse provavelmente é um dos primeiros riscos que eu vou tratar. Tá? E uma boa maneira de você gerenciar esses riscos é classificá-los e ordená-los entre urgente, alto, moderado e baixo, e você vai tratar sempre de cima para baixo. Porque, de acordo com o que a gente está vendo aqui em tela, os riscos, por exemplo, urgentes são aqueles que vão ter o maior impacto e a maior probabilidade de ocorrer. Né? E os riscos de baixa criticidade são aqueles que vão ter o menor impacto e a menor probabilidade de ocorrer. Muitas vezes o gestor não vai ter tempo de cuidar de tudo. Então, como que eu foco? Né? Eu dou atenção a qual risco? A esses que têm um alto impacto, se ele virar um fato, e uma alta probabilidade de ocorrer. Então, vamos dar um exemplo para a gente tornar isso aqui mais prático. Né? Quando eu estou ali levantando, fazendo os meus inventários, mapeando o meu ESIS, né, a minha situação atual da LGPD, e detectei, por exemplo, que eu tenho uma série de riscos. Um desses riscos é que foi detectado, por exemplo, que um dos tratamentos de dados que eu faço, ele ocorre sem o consentimento do meu titular. Eu não tenho nenhuma hipótese de tratamento para fazê-lo, prevista na LGPD, por exemplo, eu não tenho uma lei que me suporte fazer aquilo, eu não tenho um contrato que me suporte fazer aquele tratamento de dados, é algo que eu quero fazer porque eu quero. Logo, como a gente até falou em umas lives anteriores, eu vou ter que buscar outras hipóteses para tratar isso, uma delas é o consentimento do titular. E aí foi detectado que eu executo aquele tratamento de dados pessoais, eu não tenho uma hipótese que não seja o consentimento do meu titular, mas eu detecto que não estou gerenciando esse consentimento, ou seja, eu estou usando um dado pessoal de alguém sem a devida autorização ou suporte legal para fazer aquilo. Eu tenho um risco de privacidade. Né? Pode ser que daqui a pouco eu tenha um titular de dados que descubra que os dados deles estão sendo utilizados sem o devido consentimento e ele pode me acionar na justiça, por exemplo, ou fazer uma denúncia à ANPD. Então, tem um risco a ser tratado. O que eu vou, quando eu gerenciar esse risco, ou quando eu cadastrar esse risco, eu vou ter que cadastrar. Bom, qual é a chance disso ocorrer? Ou seja, qual é a chance de um titular de dados descobrir que eu estou usando os dados dele e descobrir que eu não tenho consentimento dele e fazer uma denúncia? Esse é um risco. O risco é ser denunciado, por exemplo, por um tratamento de dados que eu deveria estar gerenciando consentimento e não estou. A chance é baixíssima, porque poucas pessoas no Brasil ainda conhecem a LGPD. Então, eu diria que, sei lá, 20%. Tá, mas se isso ocorrer, qual é o impacto que eu vou ter? Eu vou ter impacto jurídico, vou ter que fazer uma auditoria, eu vou ter que gerar DPIA para a NPD. Eu estou apto a fazer isso? Não estou apto a fazer isso. Eu não tenho uma solução que me permite executar DPIA, eu ainda não tenho DPO, eu ainda não vou conseguir mostrar nenhum tipo de trabalho lá. Bom, então eu tenho um alto impacto
nesse risco. Então, eu diria que esse risco de probabilidade de 20% e alto impacto, ele é um risco de criticidade moderada. Tá? E aí eu vou achar um outro risco, por exemplo, olha, continuo ali o meu trabalho, estou inventariando, por exemplo, os meus ativos de informação e detecto que um determinado ativo, por exemplo, o meu website corporativo, onde eu faço venda de produtos, né? Detecto ali que esse website, por exemplo, não tem nenhuma medida técnica de segurança implementada, né? A gente falou isso também nas lives anteriores, uma das obrigações do controlador é implementar controles de segurança. E detecto, por exemplo, que eu não tenho um firewall cuidando desse meu servidor, onde está o meu website, eu não tenho um controle de segurança HTTPS, por exemplo, as minhas senhas não são criptografadas, eu consigo fazer um inject SQL para poder invadir a base de dados que está ali, e dentro dessa minha base de dados, por exemplo, associada a esse site, eu tenho endereço dos meus clientes, eu tenho o número de cartão de crédito, eu tenho o e-mail, eu tenho uma série de dados pessoais, às vezes até sensíveis. Bom, detectei então que eu tenho um risco. Qual é o meu risco? O risco é que eu posso sofrer um ataque e ter uma invasão ou perda desses dados pessoais, que inclusive podem ser sensíveis. Então, o impacto disso é muito alto. Bom, hoje estamos falando num mundo de internet onde qualquer pessoa, não precisa ser um hacker, consegue baixar um programinha e tentar derrubar um site ou invadir um site sem muito conhecimento técnico. Então, a probabilidade de alguém causar problema para o meu site é alta. Então, vamos dizer que eu tenho 70% de chance disso acontecer. Tá? Então, esse novo risco, eu tenho uma probabilidade de 70% e um impacto alto. Então, ele é um risco urgente. Então, eu tenho que definir alguma coisa para fazer esse risco o quanto antes. Então, essa é a lógica que um gestor precisa fazer quando ele está tratando de risco. Detectar o risco, entender qual é o impacto, a probabilidade dele ocorrer e classificar a criticidade dele para poder entender o que ele vai resolver primeiro. Tá? Eu não vou entrar em detalhes aqui, mas sempre quando eu detectar um risco e detectar a probabilidade dele acontecer, o impacto, e logo eu tenho a criticidade dele, eu vou ter que definir uma estratégia para lidar com aquilo. Ou seja, o que é que eu vou fazer para impedir que esse risco se torne um fato? Quais são as ações técnicas administrativas, de treinamento? O que eu vou fazer ou mudar, por exemplo, a minha lógica de operação, parar de fazer aquele tratamento de dados para impedir que aquilo aconteça? A LGPD diz que isso é obrigação do controlador. O controlador precisa mitigar riscos, ele precisa criar mecanismos para que ele possa gerenciar esse risco e mitigar o risco, ou seja, impedir que isso se torne um fato, tá? Você vai definir, então, a sua estratégia. Você tem alguns tipos de estratégias. As principais são evitar, ou seja, eu vou fazer alguma coisa para zerar a probabilidade daquele risco ocorrer. Mitigar, eu vou fazer alguma coisa para diminuir a probabilidade dele ocorrer, ou seja, eu sei que ele ainda pode ocorrer, mas, por exemplo, eu tinha uma probabilidade de 70% de acontecer, vou tomar algumas ações para que essa probabilidade se torne 10%, ou 1%, ou 2%. Então, eu estou mitigando, eu estou diminuindo a probabilidade daquele risco se tornar um fato. Compartilhar ou transferir, por exemplo, olha, no caso desse website, não sou eu que gerencio, eu tenho um operador que cuida desse site para mim, é uma empresa terceira onde esse site está hospedado. Então, eu vou compartilhar ou transferir esse risco para um terceiro. Olha, terceiro, você é meu controlador, você é responsável por isso, e eu exijo que você cuide desse risco, porque o nosso contrato traz aí a sua responsabilidade. A gente também falou um pouquinho sobre o papel e a importância de você ter um bom acordo entre controladores e operadores. Então, nesse caso, eu estou compartilhando ou transferindo a responsabilidade desse risco para um terceiro. Ou aceitar, né? Existem riscos que pode ser que eu não tenha nada o que fazer, eu não tenho mais como implementar seguranças, eu tenho que aceitar que eu vou conviver com aquele risco, e quando ele ocorrer, eu vou ter que tomar alguma medida não preventiva, né? Mas para tentar corrigir aquilo pós-incidente, tá bom? Então, isso é um risco. Em algum momento, esse risco pode se tornar um fato. Então, ele deixa de ser um risco e se torna um incidente. Ou seja, algo ocorreu e esse algo pode ser acidental ou não, né? Pode ser que aconteça, pode ser que, por exemplo, o meu servidor tenha um problema e ele pife, né? E vamos lembrar que a perda de um dado é um incidente também, tá? Não significa só que há necessidade de haver uma ação ilícita planejada por alguém para roubar os seus dados, isso é um incidente. Não,
simples fato de você, por exemplo, não cuidar do seu backup, e esse backup se extraviar ou se perder, você perdeu dados de titulares. Isso, para a LGPD, é um incidente de privacidade. Lembrando que a LGPD ela diz que qualquer destruição, perda, alteração ou comunicação ou tratamento inadequado ou ilícito de informação é um incidente. Tá? E quando esse incidente trata dados pessoais, ele é um incidente de privacidade. Então, muitas vezes eu vou ter incidentes de segurança, um grupo de incidentes de segurança, e alguns desses incidentes serão incidentes de privacidade. Quando? Quando esse incidente específico tratar dados pessoais, ele é classificado um incidente de privacidade, está sobre o escopo da LGPD. E o que isso significa? Significa que eu preciso tratar esse incidente adequadamente. Então, a LGPD ela exige que eu gerencie riscos para que eu diminua a probabilidade de ocorrer incidentes de privacidade, e uma vez que esse risco se torna um fato, ou seja, se torna um incidente, eu preciso gerenciar adequadamente esse incidente, ou seja, eu preciso fazer as coisas o mais rápido possível para diminuir o impacto na ponta ou no titular, tá? Então, uma das coisas que eu tenho que fazer, e isso é falado bastante no mercado aí de LGPD, é trazer para dentro da minha gestão de riscos ou da minha gestão dos meus serviços ou produtos os conceitos de Privacy by Default e Privacy by Design. O que isso significa? Privacy by Design significa que desde quando eu começo a entender e bolar o meu serviço ou o meu produto, se isso vai tratar dados pessoais, eu tenho que já pensar nos requisitos de privacidade desse meu projeto que vão estar embutidos lá no meu produto. E o Privacy by Default é um pedaço dessa história. É quando eu vou entregar o meu serviço ou o meu produto de uma maneira que eu não preciso que o meu titular de dados lute ou ative os critérios de privacidade dele. Um exemplo prático de como isso vem sendo utilizado erroneamente no mercado é quando você entra num site, por exemplo, e o site te dá lá uma exibição falando, olha, eu uso cookies são dados pessoais, a gente já falou disso também em lives passadas. Se você quiser que eu pare de usar os seus cookies, você vai ter que entrar no seu navegador e fazer uma série de configurações para deixar que eu use o seu cookie. Ou seja, eu não estou dando a privacidade por default. Eu estou falando, se você quiser acesso à sua privacidade, faça alguma coisa. Isso não está adequado à LGPD. A LGPD pensa o contrário. Olha, eu tenho que sempre garantir a tua privacidade. Se você quiser abrir mão dela, a sua escolha como titular, não o contrário. Tá? Então, isso é o Privacy by Default, ou seja, eu não exijo que o meu titular faça alguma coisa para ter a sua privacidade ativada. Uma maneira muito mais simples de resolver esse problema é, por exemplo, como está no site da RGM. Quando você entra lá, aparece uma barrinha dizendo, olha, nós vamos usar cookies. Você autoriza ou não? Não autorizo. Pronto. Ou seja, eu não pedi que ele configurasse o seu próprio navegador para ter acesso à sua privacidade. Ele já clica lá e não tem acesso mais, eu não vou ter acesso a esses dados sem o consentimento dele. Tá? E uma vez, isso é preventivamente, ou seja, eu vou colocar os conceitos de Privacy by Design e Privacy by Default na elaboração do meu produto e na entrega do meu serviço preventivamente para evitar um incidente. Mas se ele acontecer, eu vou ter que cuidar dele. Então, a gente tem 2 artigos na LGPD, o 47 e o 49, que falam disso. Né? Ou seja, eu tenho que implementar controles para tratar disso. Tá? E uma das coisas que eu vou fazer é, eu preciso notificar a Autoridade Nacional de Proteção de Dados sempre que ocorrer um incidente de segurança que trate dados pessoais. Ou seja, quando aquele incidente for um incidente de privacidade, agora eu, como controlador, sou obrigado a gerar uma notificação à ANPD. Né? E, em alguns casos, inclusive, preciso notificar os titulares de dados. Fui invadido. Vamos pegar aquele risco lá que a gente falou. Tinha o risco do meu website, tentei fazer algumas coisas, mesmo assim não consegui zerar a probabilidade dele ser invadido, o website foi invadido, os dados foram compartilhados de forma indevida. Então, eu tive um incidente de privacidade, eu perdi dados pessoais, muitas vezes de cartão de crédito, enfim. Primeira coisa que eu tenho que fazer, avisar a ANPD, isso eu sempre vou ter que fazer. Como que eu faço isso hoje? A ANPD, desde março de 2022, ela deu um canal para se fazer isso. Tá? Esse link que está aqui, você entra lá, você se cadastra no SEI, que é o sistema eletrônico que o governo federal utiliza. Lá você preenche um formulário
e você avisa a NPD que ocorreu um incidente. E quando você fizer isso, você vai ter que entregar para a NPD algumas informações, né? Quais foram os dados que foram afetados, quais são os titulares que foram afetados, quais medidas técnicas você implementou para impedir que aquilo aconteça, quais eram os riscos que você havia previsto para aquele incidente, por que você demorou, caso você tenha demorado para gerar essa notificação, né? E o que você está fazendo para reverter o incidente. Ou seja, você vai ter que explicar para a NPD que você executou esse processinho que a gente falou. Lá atrás você previa riscos, o que você fez para diminuir a probabilidade desse risco acontecer, o que aconteceu com o incidente e quais são as medidas que você está tomando agora para mitigar os problemas que isso pode ter ocasionado. Então, isso é obrigatório por lei, todo mundo vai ter que fazer. Em alguns casos, como previsto na LGPD, inclusive, você vai ter que avisar os titulares de dados, né? Então, vocês devem ter visto aí, acompanhado nos últimos tempos, tem ficado mais claro ou mais público incidentes de segurança. Então, o Serasa perdeu dados, aparece no jornal. O banco X perdeu não sei quantas chaves Pix, aparece no jornal. Tudo isso é por conta da LGPD, porque agora é necessário haver essa notificação. Em alguns casos, inclusive, os titulares precisam ser notificados. Em quais casos? Isso ainda não está regulamentado. O que a NPD diz é, se eu tiver alto volume de dados pessoais ou uma alta probabilidade da privacidade dos donos desses dados ser de alguma maneira prejudicada, eu tenho que avisá-los. Mas tudo isso é subjetivo. Então, o importante é você hoje estar preparado para avisar a NPD e avisar os titulares caso seja solicitado para que você faça isso. Isso é uma notificação. E hoje todo mundo é obrigado a executar essa notificação. Tá bom? Tudo que eu passei aqui para vocês, pessoal, é a teoria do que é isso, tá? E agora eu vou tirar 2 minutinhos antes da gente ir para as perguntas, só para mostrar para vocês uma sugestão de como executar tudo isso que eu falei para vocês, de uma maneira que você possa ter controle sobre essas informações que eu passei para vocês, e mais do que isso, você ter controle sobre a associação entre essas informações, porque nem sempre você vai conseguir fazer na mão isso, né? Como é que eu vou amarrar o meu ativo com o meu tratamento de dados, com os meus titulares, como é que eu gerencio um risco e faço com que ele gere um incidente, como é que eu gero uma notificação com todas aquelas informações que eu tenho ali, tá? Então, essa tela que vocês estão vendo agora aí é o nosso LGPD Operations. Ele é uma das aplicações que nós desenvolvemos em relação à LGPD e ela tem como objetivo entregar para o DPO um lugar onde ele pode cuidar das coisas. Para quem participou da última live, é o mesmo produto que gera o DPIA, né? Onde a gente tem essas informações associadas. Então, uma das áreas desse produto é onde eu vou gerenciar, por exemplo, os meus riscos. Então, aqui eu vou criar esses meus riscos, né? Sempre quando eu detectar um risco, eu cadastro esse risco aqui, coloco qual é o impacto dele, coloco qual é a probabilidade dele ocorrer e automaticamente o sistema calcula a criticidade desse risco. E eu associo esse risco aos meus ativos de informação, aos meus processos de negócio e aos meus tratamentos de dados executados. Tá? E aí, com isso, quando ocorrer um incidente de segurança e eu tiver que cadastrar um incidente, eu posso dizer qual o risco que gerou aquele incidente. E uma vez que eu gerar esse incidente associado a um risco, automaticamente eu trago todas essas informações, ou seja, eu sei que aquele incidente de privacidade em específico trata desses processos de negócio, desses ativos e executa ou cuida dessas finalidades de tratamento. Como eu já tenho uma associação prévia entre finalidades de tratamento e dados pessoais e titulares de dados, eu já sei quem são os meus titulares, quem são os dados que foram tratados ali. Então, eu já tenho todas essas informações geradas. Então, eu crio um incidente e eu posso automaticamente gerar uma notificação. Então, quando eu gero uma notificação, essa notificação, ela leva todas as informações daquele incidente automaticamente, né? E eu consigo dizer se essa é, por exemplo, uma notificação para o titular ou para a NPD, automaticamente eu gero essa notificação, e quando eu gerar essa notificação, pessoal,
eu gero automaticamente um documento que eu posso fazer o download dele aqui. Deixa eu baixar ele aqui para vocês. Eu baixo essa notificação. Vocês estão vendo aí? Apareceu o documento? E automaticamente eu gero o formulário com todas as informações que eu preciso mandar para a NPD. E aí, o que eu preciso fazer aqui? Eu entro lá no site e subo esse documento para a NPD. Lá eles vão saber quem é o controlador, qual é o site, quem é o DPO, quando ocorreu o incidente, qual risco estava associado ao incidente, quais medidas técnicas foram tomadas, qual estratégia eu adotei para resolver aquele risco, quais dados, quais são os titulares de dados que estão associados àquele risco ou àquele incidente, e eu levo tudo isso automaticamente. Ou seja, com 2 cliques, o DPO executa o trabalho dele e ele consegue gerenciar riscos, incidentes e a notificação. E se eu precisar enviar isso para os titulares, o sistema também permite que eu envie por e-mail essas notificações automaticamente para todos os titulares que estão associados a esse risco ou a esse incidente de segurança. Tá bom? Então, pessoal, era isso que eu queria passar hoje para vocês de teoria. Quando a gente fala em gerenciar riscos, incidentes e notificações na LGPD, é disso que a gente está falando. Novamente, peço que vocês aí, quem tiver interesse, tenham acesso ao material que eu mostrei, porque ali vocês viram que tem bastante texto, né, dentro ali do que eu mostrei para vocês, e tenho certeza que isso pode ajudá-los aí a gerenciar os seus riscos, os seus incidentes e as suas notificações quando necessário for, tá bom? Obrigado mais uma vez aí para o pessoal. Muito bem, Adilson. Acho que ficou ótimo. Eu vi aqui que o Edivaldo fez uma pergunta. Eu vou abrir também fazendo uma pergunta para você, que é uma curiosidade. Eu gostaria de saber se, por exemplo, quando eu gero uma notificação junto à NPD, o fato de gerar essa notificação, ela implica já em alguma multa ou não? Não, porque o incidente, a gente sempre tem que considerar que, assim, por mais que nós tomemos todas as precauções possíveis, existem coisas que fogem ao nosso controle. Então, o fato de você ter um incidente não gera uma multa automática. Pelo contrário, existe muito mais probabilidade de você tomar uma multa por ter um incidente que não foi notificado, ou seja, você tentou maquiar ou esconder isso, do que notificar um incidente e mostrar para a NPD que você está tomando medidas para cuidar daquilo. Tá? O que a NPD sempre vai utilizar é o bom senso de entender. A entidade em si, ela está gerenciando aquilo, ou seja, ela se preocupou em gerenciar o risco, em levantar, em tomar medidas. Se ela fez esse papel, coisas podem acontecer e nem sempre a culpa vai ser dela. Né? Agora, quando você não fizer isso, é onde você vai ter problema. Né? O que a NPD quer quando ela fala de notificação? Antes de poder tornar isso público ou fazer qualquer coisa em relação aos titulares ou o risco da privacidade que está acontecendo, é entender as entidades ou os controladores estão tomando os devidos cuidados, eles estão gerenciando o risco, gerenciando o incidente, classificando os seus ativos, ou seja, eles estão preocupados com a LGPD. Isso é muito importante. Então, não. Eu diria o contrário. A chance de você tomar uma multa aí é muito pequena, a não ser que, obviamente, esse incidente demonstre uma negligência gigantesca por parte da entidade. Olha, eu sabia desse problema, eu não fiz nada para cuidar dele, aí, obviamente, isso pode te dar problemas. Mas não existe, em nenhum caso, multas automáticas, tá? Sempre o que vai ocorrer ela vai tomar esses relatórios, ela vai fazer, por exemplo, pedir um DPIA para o controlador para entender, porque uma notificação ela sempre está associada a um conjunto muito específico de ativos, tratamentos, riscos e tal. O DPIA, como a gente viu na outra live, é mais abrangente, ele vai falar de todos os tratamentos. Então, o que provavelmente a NPD vai fazer é pedir o seu DPIA, falar com o seu DPO, entender o que está acontecendo, entender o que foi feito ou não, mas em nenhum caso há uma multa automática. Eu diria que não fazer isso é pior. Maravilha. E, bom, para finalizar, aqui já falta somente 1 minuto para nós encerrarmos. O Edivaldo pergunta se é possível provocar algum estresse para aferir os riscos do seu site. Sim, existem uma série de ferramentas hoje, Edivaldo, no mercado para fazer isso não só no seu site, como em qualquer ativo de segurança de informação que você tenha.
e você pode, sim, usar essas ferramentas para fazer testes de estresse, testes de ataque, para entender, são ferramentas de cybersecurity, a maioria delas hoje possuem módulos onde você simula esses ataques e ele traz para você relatórios aonde estão as brechas técnicas, tá? Então, isso é possível acontecer, sim, com o uso de algumas ferramentas especializadas. Agora, é muito importante a gente lembrar, isso também já foi falado nas lives anteriores, que riscos e ativos e tudo isso que a gente está falando não estão limitados a itens tecnológicos, tá? Se você tem, por exemplo, tratamento de dados físicos sendo feitos em planilhas, em documentos que estão ali na mesa, todo mundo tem acesso e não deveria ter, você tem riscos. Você tem o risco de, por exemplo, um colaborador que não deveria ter acesso àquela informação passar perto de uma impressora, pegar um documento que tenha dados pessoais que ele não deveria ter acesso, colocar no bolso e levar para casa. Ou seja, você tem um risco, e se isso ocorrer, houve um incidente de privacidade, e não necessariamente isso está diretamente associado a um ativo de informação eletrônica. Tá? Muito bem. Adilson, quero agradecer mais essa sua disponibilidade, toda a explanação, meus parabéns, e quero agradecer a presença de todos vocês, e fiquem atentos à próxima Fast Live. Muito obrigado e um bom dia a todos vocês. Tá? Uma excelente terça-feira, quarta-feira, aliás, a todos vocês, tá bom? Muito obrigado, Adilson. Muito obrigado, pessoal. Um bom dia para todos. Até. Até logo.